Boa noite, pessoal. Muito bem-vindo a todos para mais um estudo de hoje, né? Hoje, quarta-feira, dia 19 de março de 1925, continuando com os estudos do livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Hoje a condução vai ser com a Renata Espíndola, nossa parceira, colega, amiga e voluntária da ABRAP. Fique à vontade, Renata. Obrigada, boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso estudo do livro Amor, Imbatível Amor, vamos entrar agora nessa seara das suspeitas. Mas achei, quando eu vi o capítulo, achei bem curioso esse nome, né, do capítulo Suspeitas Infundadas, que é uma coisa meio paranoica, assim, né, meio de coisa que não existe, né, a suspeita que não existe, e é disso mesmo que a mentora fala, né, que é sobre essa natureza humana e das suas raízes nas suspeitas, né, naquilo que se enxerga no outro que não existe, com certeza, né, que é que existe dentro de nós, e que a gente tem muita dificuldade de ver, muita dificuldade de tentar, de entender, né, o que se passa no nosso íntimo. Então, a mentora, Joana, então ela faz uma análise sobre esse comportamento humano, né, de suspeitar demasiadamente das coisas e das pessoas. Então vamos lá, vamos ver o que a mentora tem a dizer sobre isso. Então ela começa dizendo que o indivíduo, assinalado por consciência de culpa decorrente dos atos passados, que não soube ou não os quis regularizar quando do périplo carnal, renasce, possuído por conflitos que procura ocultar, não conseguindo superá-los no mundo íntimo. Então, a mentora ela já coloca, ela já inicia, né, o seu pontapé inicial, falando sobre a possível raiz desse problema, né, que é ter suspeitas, estar sempre suspeitando do comportamento alheio. Então, ela diz que a consciência culposa, ela é a base, né, que suporta esse comportamento. Isso por quê? Porque ainda em experiências e vivências anteriores, né, ela diz aqui, né, os atos passados, o indivíduo, ele não assinalou conscientemente esses erros, né, quando ainda na experiência carnal, e ele não fez a reflexão, né? Então, tudo aquilo que a gente não consegue refletir de forma consciente e profunda, ainda durante a experiência carnal, a gente leva para a próxima vida como algo oculto. Então, nós nutrimos coisas nas sombras de uma experiência para outra, se não paramos para realmente observar o nosso comportamento. Então, a gente não supera. E aí, isso passa para outra vida e que é assinalado, fica assinalado pela consciência de culpa, né? Desses atos que não foram devidamente olhados, né, por nós, durante, como ela diz aqui, o périplo carnal, quer dizer, a experiência corpórea, né? Então vamos lá. Assim sendo, Renata, deixa eu só fazer uma observação. Você volta no slide anterior. Nós pedimos para descrever a figura que hum, está no slide para uhum. nossas colegas ou colegas ou pessoas que venham a ver que possam ter deficiência visual. Então, a Ah, ideia é tá. que descreva. A imagem é assim, para poder a pessoa conseguir Aqui entender o nesse, contexto, aham, tá? tá. Aqui nesse slide tem a figura de um boneco que tem rachaduras no corpo. Isso.
Beleza. Obrigada. Tá? É, assim sendo, projeta no comportamento suspeitas infundadas em relação às pessoas com quem convive, sempre temendo ser identificado pelos erros, desmascarado e trazido à realidade da reparação. Então, aqui, a mentora ela é bem profunda, né, e bem junguiana quando fala sobre isso, que é o mecanismo de projeção das sombras, né, que todas as vezes em que se suspeita demasiadamente de outra pessoa, né, em relação a que ela está falando, em relação às pessoas com quem se convive, é um medo interno, é um medo inconsciente de que os seus próprios, as suas intenções sejam identificadas, né? As suas intenções sejam desmascaradas, que as suas intenções levem a ser identificado o seu delito, entre aspas, né? Mas assim, os seus desejos obscuros, né? As falhas morais, né? Então há esse mecanismo de projetar no outro o que, na verdade, é um dilema, vamos dizer assim, né? Interior. E aqui nesse slide não tem uma imagem, só tem um quadradinho com uma frase dizendo: não tente esconder seus erros expondo erro dos outros. Então vamos lá. Essa conduta aflige e corrói os valores morais, de tal forma que o torna arredio, agressivo e infeliz, levando-o, não poucas vezes, a situações vexatórias, neuróticas, por encontrar inimigos hipotéticos em toda a parte. Assim, experimentando o fardo da culpa, que o anetematiza e procura manter oculta. Então, essa conduta ela tem a habilidade de ir lá na nossa área é, tão vulnerável, né? Que é a área da moralidade, da ética, é o tal lá da moral e dos bons costumes, né? Que a maioria das pessoas costuma dizer, é nesse pedacinho que esse comportamento ele é, vai ser corroído, né? Vai ser corroído. E até aqui, a imagem que tem é a figura de uma pessoa com a orelha bem grande, tentando ouvir o que os outros estão falando e que certamente acha que estão falando dela, né? Então, é esse comportamento de sempre estar colocando as pessoas em suspeita, sempre estar achando que estão falando dele ou dela, né? Tá sempre ali de olho, parece estar sempre em alerta, prestando atenção no comportamento das pessoas, se estão te olhando, se não estão te olhando, né? Quando uma pessoa encosta na outra para conversar, o ouvido já cresce e já acha que de repente estão se agrupando para falar dele ou dela. Então, esse comportamento é um comportamento, até como a mentora colocou aqui, que leva a pessoa a situações, inclusive vexatórias, né? Porque que é um comportamento neurótico, porque é um comportamento que vive procurando encontrar inimigos hipotéticos. Toda vez que se encontra no grupo social de duas ou mais pessoas que dialogam, sorriem ou se tornam austeras, logo lhe surge a ideia infeliz, a suspeita tormentosa de que se referem à sua pessoa, que comentam negativamente o seu comportamento, ou são invejosas, ou são inferiores, ou comprazem-se em persegui-lo e malsinar as suas horas. Então, é um comportamento esse
até um tanto paranoico, né? Porque é como se todas as pessoas à sua volta estivessem macumunando contra si, né? E também esconde uma coisa também bem egocêntrica, né? Quer dizer, as pessoas não têm mais nada o que fazer a não ser ficar prestando atenção na, na pessoa, né? Então, é um comportamento realmente bem tormentoso, né? Bem tormentoso mesmo. Nesse estado, torna-se refratário a qualquer ajuda, em considerando-se bem, sem apresentar necessidade de alguma espécie, ao que sobrepõe superior. Então, geralmente, né, esse tipo de comportamento, né, o suspeitoso, ele não aceita que tenha esse comportamento. E tem uma atitude sempre reativa, do tipo assim, é, é, quando se está suspeita, estão falando mal, estão criticando o comportamento. Não, aqui ninguém está te criticando, ninguém está falando nada de você. Não, tá, não acredita, não acredita. Né? Sempre vai achar que realmente ele está sendo o centro das observações, das críticas ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, é algo que realmente a pessoa acredita, né? Tanto que ela é colocada numa situação assim é uma experiência assim quase que psicótica, mas não é, né? Esse capítulo de suspeitas infundadas, ele não tem uma raiz assim psicótica, é bem neurótico mesmo, né? O ser humano é essencialmente sua conduta pregressa. Em cada etapa existencial, adquire compromissos que se transformam. Ah, desculpa, não falei da imagem, deixa eu voltar lá. Nessa parte que fala da pessoa que tem essa conduta, né, suspeitosa, ser muito refratária, né, reativa, não quer ajuda, acha que realmente ela está sempre certa, né, não aceita que está errado esse comportamento, tem uma figura de uma moça, no fundo, com um movimento de mão, como se dissesse assim, é, fique aí, né? Fique aí na sua posição, não se aproxime. Então, passamos agora ao outro slide que fala sobre o ser humano é essencialmente sua conduta pregressa. Em cada etapa existencial, adquire compromissos que se transformam em asas de libertação ou algemas vigorosas, passando a sofrer as consequências que se transferem de uma para outra existência física, do que lhe decorrem inevitáveis efeitos morais. Então, nós somos sempre o resultado daquilo que agariamos de experiências boas ou malsãs em nossas vidas pregressas. Então, isso vai, dessas experiências, se vai ter como consequência ou uma libertação ou uma algema vigorosa. E essas algemas é que trazem a dor dessas experiências, todas bem recheadas do sentimento de culpa, como a mentora disse já lá no primeiro slide. E aqui nesse slide tem a figura de duas mãos segurando um punhado de terra, e da terra sai um broto com duas folhinhas, e tem a seguinte frase: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É bíblico, uma frase bíblica de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Passamos ao próximo slide. Toda e qualquer agressão
a essa realidade transforma-se em contingente aflitivo, que atormenta até romper o elo retentor. Por outro lado, todas as conquistas se transformam em mapas de elevação, apontando rumos para o infinito e a plenitude. Então, aqui nessa parte, a gente vem falar sobre é, as aflições decorrentes, né, desse comportamento, que são muito atormentadores. E que o que quer dizer? O que vocês acreditam que a mentora tenha subjetivamente falado sobre até romper o elo retentor? Essa é uma engrenagem, né? Uma engrenagem que pode romper. É, o que vocês acreditam que possa estar aqui inserido nessa afirmação? Isso aqui é uma frase afirmativa, né? Toda e qualquer agressão a essa realidade transforma-se em contingente aflitivo, que atormenta até romper o elo retentor. O que vocês entenderam dessa parte aqui? Será que não Oi. seria, será que não seria quando a pessoa ela passa da neurose para a psicose? Pode ser, né? Ela Eu rompe acho. com o Elo ego, né? retentor, uhum, é uma possibilidade, né? Uhum, uhum. Por outro lado, todas as conquistas se transformam em mapas de elevação, apontando rumos para o infinito e a plenitude. Então, assim, é o inverso da frase anterior, né? Então, assim, aqui nesse parágrafo, o que me pareceu é que, assim, esse comportamento de muita projeção, né? Porque o que me pareceu, assim, esse- o excesso de projeção. Projetar muito as suas coisas no outro, ao ponto dele se transformar em inimigo, né? Que é a raiz das suspeitas infundadas, né? Então, eu estou sempre suspeitando que o outro está tramando contra mim, ou falando mal de mim, ou me criticando, né? Então, isso pode ir até um ponto de rompimento com a realidade, né? Que é esse romper o elo retentor, ou na boa hipótese, ele pode ser uma transformação, né? O que ela chama aqui de mapas de evolução. Então, me parece que esse comportamento projetivo, ele vai, até um momento na vida, né, de todos nós, em que ele é tipo assim, ou você resolve isso, né, ou isso vai estourar aí um problema mental, né, assim, uma questão mais grave, né? É o que me pareceu aqui nesse parágrafo. Tanto que eu coloquei aqui uma imagem que é de uma pessoa que está em posição como se estivesse meditando, tendo uma ideia, né? Tem um cérebro atrás, bem grande, e uma engrenagem. Quer dizer, três engrenagens, uma maior, uma média e uma pequena, que é assim, a engrenagem da ideia, né? A engrenagem de um pensamento mais fluido, né? Então, é tipo assim, o rompimento desse mecanismo de excessiva projeção. Continuando. Uma análise, portanto, do ser integral impõe a visão reencarnacionista, propiciadora dos valores de engrandecimento, estruturando-o e fortalecendo-o. Então, aqui a mentora ela chega, né, no ponto que
é um dos pilares, né, da doutrina espírita, que é a da pluralidade das existências, né, que é a reencarnação. Então, ela coloca aqui que a visão reencarnacionista é a que realmente propicia esses valores de engrandecimento, né, de posse dessa informação, se realmente o ser, ele opta por utilizar essa verdade interna, né, ele pode se utilizar disso para que os seus princípios, né, e valores eles se tornem mais potentes, né, mais capacitados. E não só para falar, só para dizer o quão a reencarnação explica as mazelas, né? Mas também a reencarnação dando aí lições para o engrandecimento, né? Aquilo aqui, dando exemplo, aquilo que a gente cotidianamente vê com com mais frequência, né? É, na doutrina espírita, até de uma forma abusiva, sempre justificando de forma não caridosa, vamos dizer assim, o comportamento das pessoas, né? Dizendo assim, fulano passa por isso porque deve ter feito isso numa vida passada, né? Então, isso é uma coisa muito não caridosa da visão reencarnacionista. Aqui, o que eu entendi é que a mentora, ela fala da visão reencarnacionista como importante análise da visão do ser integral para o quê? Para propiciar mais valores de engrandecimento, né? A parte positiva disso, para que se estruture e fortaleça a alma, né? A psique. E aqui nesse slide tem a figura de uma, de um momento, né? Espiritual, que a congregação entre o mundo material e espiritual, tem o médium sentado numa mesa, psicografando, e ao fundo se tem a ideia de alguns espíritos, né, que estejam intuindo ele de passar uma mensagem, né? Então a congregação do mundo, a intenção foi essa, né, nessa imagem, mostrar a congregação do mundo material e do mundo espiritual. Ô, Renata, deixa eu só fazer um. Por Aqui eu favor. acho que, né, como você falou assim, às vezes essa visão reencarnacionista traz esse peso, né, de que a pessoa está pagando alguma coisa. É, Aqui eu acho é que essa isso, visão reencarnacionista de futuro, né, de quando eu olho futuro. a visão, eu tenho uma visão reencarnacionista do futuro, o que é que eu estou fazendo e o que que eu vou levar para, né? Então aí me impõe Uhum. esses valores de engrandecimento, né? E não É. essa visão reencarnacionista de ficar olhando os erros do passado, né? Acho que é isso que Isso, ela está porque trazendo. é exatamente isso, Maria. O que eu senti assim, tipo assim, um outro paradigma de você falar sobre a reencarnação, porque aí sai da parte da culpa, É. porque quando a gente enxerga muito só assim, E tá foi. passando fulano por isso, fulano tá passando por aquilo, deve ter feito isso ou aquilo. A gente não sai dessa egrégora de culpa, né, e de projeção. Uhum. E de projeção, de projetar, porque se que todo mundo vai pagar o que fez, não vai pagar, mas é, o olhar, quando ele percebe mais essa parte, também é projeção da nossa culpa, né? Então, se não se sai dessa egrégora, não se vincula a uma visão, a um paradigma reencarnacionista realmente de elevação de valores, né? A gente continua ali no pecado, no pagar, né? No sofrimento. Então, vamos ao próximo slide. Recupera em uma etapa o que perdeu na anterior.
não necessariamente na última experiência, senão naquela que permanece como peso na economia da evolução, aguardando o ressarcimento. Então, aqui ela continua falando sobre a questão da reencarnação, né? E sobre esse ato de recuperar essas falhas existenciais, né, em experiências que se tornam um peso na evolução da alma, né? E que ficam sempre ali aguardando um ressarcimento desse, desse peso. Então, o amadurecimento da alma, né? Trocando em miúdos, é, o pagamento, vamos dizer assim, né? Dessas experiências malsãs, elas aguardam o desenvolvimento da maturidade da alma para que elas aconteçam, né? E aqui nesse slide tem a figura de a evolução, né? São várias pessoas que têm desde do feto na barriga, depois bebê, e assim crescendo, crescendo, envelhecendo, morrendo e depois começando tudo de novo, né? Então tem aqui uma figura que mostra essa evolução nossa, do nascimento à morte e depois novamente o renascimento e morte, e assim vai sucessivamente. Bom, agora a mentora diz que a psicoterapia desempenha um papel relevante ao lado dos portadores de suspeitas infundadas, auxiliando-os no autodescobrimento e na valorização da sua realidade, não das supostas qualidades que não existem, assim como das acusações que supõem lhes são feitas e totalmente destituídas de fundamento. Então, aqui a mentora fala sobre a importância da psicoterapia para desenovelar esse emaranhado de pensamentos suspeitosos e projetivos, né? Então, aqui ela diz, o que que nos auxilia? O autodescobrimento. Por quê? Porque o autodescobrimento, ele faz com que haja uma valorização da realidade e não de suspeitas, de coisas que não existem, dessa ilusão, né, que faz parte de um mecanismo de projeção, porque tem a sua raiz nas próprias culpas interiores, nas sombras negativas que foram é, é, acumuladas durante a existência ou as existências e que não permite que se tenha essa visão, né, mais integral e global das coisas. Então, até por isso eu coloquei aqui nesse slide uma imagem que é de um desenho que seria de um terapeuta, né? Mas aqui ele é um tipo um desenho animado em que na frente dele tem uma cabeça gigante, em que dentro tem como se fosse um novelo de lã, mas ele todo emaranhado, inclusive de cores diferentes, né? Ele todo cheio de nozinhos, e aí o terapeuta lá de fora puxando o fio, né? Então, esse é realmente o objetivo da terapia, é começar a puxar o fio, né? Puxar o fio para quê? Para que os nós possam começar a serem desfeitos. Continuando, nesse processo de autoflagelo e inquietação, mentes desassociadas do corpo que deambulam no mundo causal utilizam-se do conflito e passam a obsediar o paciente, enviando-lhe mensagens telepáticas mais infelizes que se tornam uma forma de autopensamento.
tão frequentes e contínuas se lhes fazem, que dão surgimento a processos alienantes muito graves e de consequências imprevisíveis. Então, aqui a mentora ela coloca mais um ponto crítico desse excesso de projeção que dá lugar a essas suspeitas infundadas. E esses pensamentos, eles abrem a possibilidade do processo obsessivo, né? Que aí já entra aí na possibilidade de realmente desequilíbrios muito mais graves, né? Que vão vai acontecer o destoar da realidade, né? Porque aí essas mensagens, elas começam a ser telepáticas, né? Aí somadas àquelas que se têm, nutridas na psique, com mais essas aí, dá bem ruim, né? Começa a dar bem ruim mesmo. Aí aqui tem a figura de uma pessoa com uma aparência bem desequilibrada, segurando na cabeça, e várias sombras na volta dela, como se tivessem influenciando o seu pensamento. Eis porque, mudamos de slide agora, eis porque o Evangelho desempenha um papel fundamental como terapêutica em processos de tal envergadura como noutros, auxiliando o paciente a libertar-se das suspeições atordoantes e avassaladoras, né? Então, aqui é como um remédio também para esse comportamento, a mentora ela fala sobre o evangelho, né? Que é o quê? Que é a espiritualidade, abrir-se para a espiritualidade, né? Entender o mundo não material e que isso se torna uma terapêutica muito eficaz também para sair desse processo, né? Que é o das suspeitas infundadas. Nesse slide, tem como imagem uma mão gigante que dela sai uma luz. Sob tal orientação, a da saúde espiritual, surgem as possibilidades de praxiterapias valiosas, que se sustentam na ação do bem ao próximo, na caridade para com a pessoa mesma, né? Então, aqui, a terapêutica da saúde espiritual, indo para além de si, né? Em encontro a outros, mas que sempre tem como principal objetivo, né, a evolução da própria pessoa, né? Mesmo quando se vai em direção ao outro para ajudar, para fazer uma ação para o bem, ainda nesse comportamento de ir para a ajuda do outro, a pessoa que faz é que é sempre a que é mais ajudada. E indo agora para o último slide, a mentora encerra. Bom, só falando da imagem, é a mesma imagem da anterior, que é uma mão gigante saindo uma grande luz. E indo agora para o último slide, a mentora encerra dizendo: lentamente se vão instalando novos raciocínios, visão mais dilatada da realidade que se apresenta e a recuperação do distúrbio faz-se com segurança, propiciando equilíbrio e bem-estar. Então, quando se está comprometido com a coragem de desvestir essas máscaras e projetar menos, né?
vamos dizer assim, que a gente nunca para de projetar e a gente não só projeta coisa ruim, a gente projeta também coisa boa, assim como não tem só sombra ruim, a gente também tem a sombra positiva, mas aqui dizendo da projeção, aquela que tem a finalidade de mascarar as nossas despotencialidades, né? As nossas mazelas. Então, esse raciocínio, né, ela diz lentamente. Então, é devagarzinho que se vão instalando novos raciocínios que vão dar lugar a processos mais equilibrantes, abrindo novas possibilidades e recuperando, sempre com segurança, né, e bem-estar. Mas é preciso muita coragem, né, e é preciso muito exercício de humildade, né, para se entrar nesse processo. Lembrando que quando se está projetando demais e quando se tem esse comportamento, né, das suspeitas infundadas, um, uma das defesas é a reatividade excessiva, né, é nunca achar que se está errado. Então, sair disso é entrar num comportamento muito mais é, de entrega mesmo, né? E de muita humildade e, acima de tudo, muita coragem. Então, é isso, tá? Esse é o último slide. Essa é a mensagem final da mentora. E agora eu vou abrir, vou sair daqui, dar o stop. Aqui, essa última figura, ela é de uma mulher em que do centro da sua cabeça tem como se fosse uma grande luz, um diamante, né? E tem como se fosse uma conexão com o cosmo, bem em cima da sua cabeça. Ela é uma mulher que tem pinturas tribais no rosto, que liga muito à questão do ser primitivo e também de ir na sua realidade mais longínqua, né? Mas é uma imagem muito bonita. Agora eu vou abrir para as considerações. Então, conforme o Murilo gosta de falar, e eu sempre coloco nos slides meus, algumas coisas eu anotei, que fica para gente, né? Lá no início, que ela vai falar de como é que é o processo das suspeitas infundadas, né? A pessoa está com um pensamento paranoico, né? Mas eu lembrei de um termo que o Freud usa, né? Que a pessoa fala, tá falando de mim. Geralmente a pessoa só vê coisa que tá falando, só coisa ruim, né? Vai falar, tá falando de mim, a não ser que seja muito egocêntrico, vai falar, só tá falando coisa boa de mim, mas geralmente é o contrário, né? Então, o Freud usa a palavra autorreferência, autorreferente, né? Então, tudo que acontece tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Então, o Freud usa o termo autorreferente. Eu lembrei disso. Como a gente é psicólogo, né? Eu acho que informação é bom sempre passar, né? E eu gostei daquela frase onde ela põe aí que o ser humano é essencialmente, quer dizer, na sua essência, né? É a sua conduta pregressa. Achei muito interessante ela falar isso, né? Muito interessante mesmo. E uma coisa nova para mim que eu achei muito legal, que eu sou bem pragmática, né? Então tudo que vai para esse lado eu gosto. É a praxiterapia, né? Quer dizer, a terapia da prática, né? Que é a caridade a si e ao próximo. Então foi isso que ficou para mim desse tema. Assim que mais me chamou atenção, né? Eu vou puxar a fila aqui.
Olha só, Renato, a terapêutica espiritual, isso que me chamou a atenção, né? A gente não olhar mais para a terapêutica do ponto de vista só do comportamento, na questão mais do relacionamento enquanto ser no contexto da matéria, mas o olhar para que dentro da minha própria história, que, que veio de muitas existências, né? Como Kardec fala, são muitas vidas. Por quê? Porque o perispírito é metade material e é metade espiritual. E aí a gente recebe o princípio vital em cima do perispírito, ou seja, o espírito se apoia em cima da matéria para que eu possa existir. E aí ele fala da terapêutica espiritual. Então não é só, né, um olhar a partir da nossa vivência no planeta Terra, mas da nossa vivência pós planeta Terra, anterior e o que virá, né? É sempre bom essa questão de lembrar que a gente projeta, né, o tempo todo coisas nossas nos outros. E se a gente tiver consciência disso, a gente vai diminuir muitos problemas na nossa existência, né? E essa frase que fica aqui, para mim, assim, é lentamente a instalação de novos raciocínios, muita humildade, coragem para parar de neurotizar, né? De ser suspeitoso. Obrigado. E aí, Gálatas, né? Plantou, colheu. É. O que que eu estou plantando, né? Uhum. Obrigado. Eu vou ficar sem câmera aqui, tá? Por causa que eu estou no celular. Estou sem internet Wi-Fi. Bom, eu achei super interessante a circularidade como ela trouxe o tema, né? Ela começou falando que processos não resolvidos anteriormente, seja nessa encarnação, seja na outra, a pessoa traz e ela começa a projetar nas suspeitas das outras pessoas as culpas que ela mesma traz, né? E isso impede a reparação dela, né? Mas ao mesmo tempo ela se torna a Joana coloca ali verdugo, né? Como um carrasco que fica julgando ela o tempo todo. E que, mais uma vez, impede que ela promova, né, o processo de reparar as suas próprias faltas, né? Então ela só vai angariando mais, né? Até que ela chega ao ponto de romper com a realidade, né? Que é já o processo psicótico. Ela mesmo sai mesmo do processo neurótico, vai para o processo psicótico, né? Então, achei muito interessante como a Joana, ela é uma professora muito hábil, né? Ela é maravilhosa. Ficou para mim, me chamou a atenção a progressividade como a Joana apresenta, né, esse tema. Obrigada, Renata. Para mim, o raciocínio, então, vamos lá, como que seria essa correção, né, de tudo isso? Então, a gente entende que errou, então seria mais ou menos assim, eu entendi que eu errei em alguma situação, não me perdoei, né, eu não fiz essa consciência, ela começa falando isso, né, ela não faz uma consciência do fato realmente que aconteceu, ela entra no processo de culpa, então é uma autoculpa, né? Que eu venho, não assumo, não tenho consciência sobre aquilo, projeto no outro. Aí eu me torno algoz do outro, né? Eu estou sempre é, e preocupado com o que os outros vão falar por medo do que se estão falando mal de mim.
mas ao mesmo tempo tem um julgamento, né? Em relação aos outros. Começa a dizer, é o outro que está falando mal, não sou eu não sou eu que sou mal, os outros devem estar falando mal de mim, então eu estou jogando um julgamento lá fora, né? E aí ela vem trazer que aí talvez a solução, a gente fica nessa situação, né? E vai ficar num processo que não é reparador, porque eu fico, né? Ao contrário, eu vou para a paranoia, posso até ir para uma situação muito mais difícil do que eu cheguei, né? Ou eu faço essa visão que eu gostei assim dessa visão reencarnacionista de você entender que você vai continuar, né? Eu vou continuar, o meu processo, eu estou em um processo, então vai ter um depois, né? Então, assim, e aí o que que eu estaria plantando hoje, né? Então, acho que a terapêutica seria, então, levar essa pessoa a o auto-perdão, até, né, por exemplo, às vezes a pessoa não tem a consciência exata do que foi que errou. Não temos, às vezes, porque a gente não tem essa consciência, mas não importa. É buscar esse auto-perdão por saber que está no caminho, que, né, ninguém está pronto, a gente está no caminho. Por isso que ela fala do evangelho, né, de trazer o evangelho, é saber que a gente está no caminho. E que o evangelho traz isso, né? O perdão, né? Toda a evangelização, todos os ensinamentos de Cristo traz essa questão do perdão, né? Jesus nunca julgou, muito pelo contrário, né? Sempre traz o perdão. Então, eu acho que trazer não importa o que você errou, sempre é possível receber esse perdão, né? E aí, a partir desse auto-perdão, né? Tomar consciência, que ele fala que a pessoa que fica nesse processo, ela não tem consciência, ela acha que ou ela se culpa demais e projeta no outro, ou ela se acha o máximo. Então ela fala, tem uma hora que ela fala assim, a pessoa, você tem que desmistificar que aquela pessoa não tem aquela qualidade toda, muito pelo contrário, se ela está com culpa porque alguma coisa ela fez, né? Então ela não tem toda essa qualidade, ou seja, ela não está num lugar superior a ninguém, né? Mas ao mesmo tempo também não é a pior pessoa do mundo. Né, ela está num cantinho ali, num lugar. E que está tudo certo, porque ela está em evolução, né? Então, eu acho que quando a pessoa consegue ter essa clareza, essa consciência, né, de que ela está num lugar que nem é tão elevado, mas também não tão rebaixado, mas que ela está num processo e que ela vai carregar esse processo para frente, né? Aí eu acho que aí traz essa consciência, né? E aí ela dá também essa questão de ajudar o outro, né? Porque quando a gente ajuda o outro, a gente também compreende que aquele outro também está ali naquele processo junto com você, né? Quando a gente vê a dor do outro, vê o sofrimento, vê as questões do outro, a gente se identifica, né? Porque, nossa, eu também estou ali naquele lugar. Muitas vezes a gente se identifica muito com aquilo. E aí a gente só consegue, talvez, essa identificação através dessa interação do dar e receber, né? Que ela fala, né? Da caridade, do entregar, né? E se eu estou entregando, alguém está recebendo, né? E em alguns momentos eu também tenho que receber, né? Eu gostei dessa. E aí, com essa questão da reencarnação futura, né? Para frente. Aí a reencarnação fica bacana, né, Renata? Quando a gente vê a reencarnação para trás, ela é pesada, é ruim, mas Isso. penso, Aham. é É a justo, reencarnação no futuro de que estou me construindo isso. para o que eu serei na Aham. frente, né? Aham. Aí é legal. Eu acho que a reencarnação está É, vista assim. e que não é justo com a gente mesmo, porque a gente traz mais sofrimento ainda se fica, né, em cima dessa reencarnação que ficou para trás. Isso. Uhum. E Ela que já foi. ficou, ela ficou, Já não tem ficou. como, né? Mas aí se fica pisoteando em cima disso, É. não tem o processo pedagógico da reencarnação, Uhum. né? O paradigma reencarnacionista, ele é uma pedagogia da alma, a que tem que ser usada a nosso favor, e não para enlambear mais ainda a nossa vida.
Uhum. né? Muito, muito bom. E ela começa esse capítulo falando da herança, né? Que nós somos. Esse capítulo lá atrás ela vai falar: o ser psicológico é um perfeito reflexo da sua realidade plena, né? Ele é um herdeiro, né? De todos os seus atos, tal. Então, aí eu posso herdar também essas habilidades que com certeza temos, mas também essas culpas, né? Que nós não temos consciência nem do que é, né? Quantas coisas, né, já fizemos, mas não sabemos também o que é. Então não adianta, né? Precisa ter o perdão, né? O auto-perdão, essa questão do auto-perdão. Eu gosto muito do Ho Oponopono por causa disso. O Ho Oponopono, você pede perdão por algo que você não sabe o que é, mas você pede perdão, né? Quando você fala, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, você pede um perdão por, né? Às vezes até para um inimigo, né? É um inimigo que fez alguma coisa para você, né? Mas você faz o pedido de perdão, não importa pelo quê, né? Porque o que vem no caso não é saber por que eu estou pedindo perdão, é simplesmente pedir perdão. Ter essa atitude de se colocar nesse lugar de quem pode já ter errado. É isso, Cláudia. A Maria falou tão bem e falou algumas coisas que eu queria falar, mas assim, só para complementar, né? Essa questão da praxis que a Edna falou, os cachorrinhos estão aqui latindo, que vocês estão ouvindo. Mas assim, a questão da praxis que a Edna falou e que você falou, né, Maria, da questão do auto-perdão, e através da caridade que a pessoa começa o seu caminho, né, de redenção, né? Um caminho de se auto-perdoar aí, mas e é o caminho da amorosidade, né? Que quando você faz a caridade, a verdadeira caridade, aquela que você olha para o outro, né? Com aquela empatia, com o desejo de ajudar, com aquela empatia de dizer assim, olha, né, eu quero que você melhore, você está jogando intenções, né, de melhoramento para aquela pessoa. Automaticamente isso reverbera, né, volta, né, porque está projetando tudo, então também isso volta para a pessoa, ela está projetando isso e retorna. E é isso que vai ser curativo para a pessoa. É esse desprendimento de deixar de pensar em si, né? Deixar de se olhar e olhar o outro, né? Por essa prática, né? Da verdadeira caridade, se doar, de abrir mão, né? De se estar se olhando, de se estar se autocriticando, ou de se penalizando, ou penalizando o outro, julgando o outro, quando começa a olhar com amorosidade. Então, a Joana sempre fala isso, né? Que é através do amor, né? Que a gente vai crescer, que a gente vai superar. Acho que só isso, porque todos já cumprimentaram bem, né? Eu agradeço a contribuição de vocês. E agora a Maria, né, Maria? Pode conduzir o encerramento? Tá sem som, Maria. Oi, sim. Vou fazer só um comentário assim, final, para a gente se situar no capítulo, né? Esse capítulo é o capítulo Doenças da Alma, né? Então, olha que interessante, mau humor, suspeitas infundadas, né? É uma doença, né? Então, ela traz isso como uma doença. Depois ela vai falar sobre síndrome de pânico e sede de vingança. Então, mas mau humor e suspeitas infundadas, né? A princípio a gente não considera, não coloca muito nesse lugar onde ela coloca. Eu achei interessante, que é uma doença da alma, realmente. É uma doença que já vem na alma, né? Já veio, está lá na sua alma, e que precisa ter uma correção, porque se você não fizer essa correção, toda doença que você não trata, ela piora.
né? As doenças não estacionam, geralmente, né? Se você não trata, você consegue piorar. Então, assim, ter essa questão da culpa não resolvida, dessa suspeita, né? Se você não tratar, ela vai se transformar numa doença muito mais grave, né? E pode até psicotizar, como a gente falou, né? No futuro, né? É Eu bem. penso, eu penso que mais do que o perdão, não sei se mais ou igual, né? A humildade é um grande caminho, sabe? Porque se eu me culpo demais, é porque eu tô querendo ser do tamanho de Deus. Então, se eu sou do tamanho de Deus, sou onipotente, né? E onipotência é só de Deus. Então, assim, eu preciso de humildade para entender que eu sou um ser em processo, sabe? Em aprendizado. Eu não sou ainda, nem serei onipotente como Deus, né? Então, assim, quando a pessoa ela se culpa demais, ela se coloca inconsciente, claro, né? Uhum. Mas se coloca numa posição de não humildade, de saber o real tamanho É dela, verdade. sabe? Sim, isso Eu mesmo. vejo assim também. Muito bom, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Murilo, Cláudia, Olga. Temos tempo ainda, quase dá para a gente comentar mais alguma coisa, se quiser. Olga, tá tranquilo, Murilo? Maria, Tranquilo. eu quero aproveitar esse espaço aqui para a Ercília mandou um abraço para todos. Eu estou fazendo o curso daquele da psicoterapia breve, e Hum, nesse sábado de manhã, e aí ela mandou um abração para todo mundo aqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, falou, dá um abraço no pessoal lá, né? E a Marina está fazendo também, né? Ah, é, que legal. muito bom. Então, nos encontramos por lá, sabe? Foi uma aula muito boa, ela falou muito sobre a questão da laicidade, do atendimento, né? Da questão da espiritualidade, da religiosidade no atendimento, foi assim, muito bom mesmo, sabe? E aí ela falou, ó, manda um abração para a turma lá, tá entregue. Beleza. Ah, recebemos o abraço dela, recebemos. Muito bem, pessoal, podemos encerrar por aqui, então. Próxima Sim, quarta, nós temos, será a Cláudia, que vai falar sobre a abordagem dela, que é a abordagem centrada na pessoa, e como que acontece essa interação da psicologia com a espiritualidade dentro dessa abordagem, né, Cláudia? Ok? E aí nós aguardamos todos para a próxima aula, na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos e eu vou parar a gravação por aqui.